Fala pessoal, Depunisher na área, hoje aqui com um vídeo de saque, mas primeiramente mostrar para vocês aqui o meu retreino. Eu abri ontem à noite e veio aí um Malose, né? Uma Malose aí, fazia tempo que não vinha nada bom e o Malose com certeza é um herói que eu vou upar. É um herói muito rápido que consegue aí bloquear o que o adversário vai fazer, né? O adversário só consegue dar dano ou cura, não consegue fazer nada de efeito, né? Nenhum malice, nenhum buff. Então é um bom herói. Eu devo upar ele aí nas próximas semanas. Esse aqui é o vídeo do meu hoje cedo, né? Que veio os spoilers do torneio. Mais uma vez 5%. Não tenho conseguido montar boas defesas para os torneios, então geralmente com defesa aí a gente não consegue 1% aí, né? Vieram 3 héteros, o que é bom, 3 héteros de 3 estrelas, que eu considero bom, mas no geral não foi muito bom os spoilers aí. Vou responder então as perguntas que vocês me mandaram durante a semana, mas antes de começar o vídeo eu peço que deem joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre ter vídeo novo você ficar sabendo. Bora! A primeira mensagem vem aqui do Samir Alcuri. Ele mandou aqui: boa tarde, Lucas. Vendo estes heróis novos, vejo que chegou minha hora de parar de investir no jogo e seguir jogando por conta do que já foi investido nele. Mas desanima muito ver cada vez heróis mais roubados e tantas facilidades para quem é novato no jogo. Tropa de treino, tropas mágicas, etc. Devo concordar com você em algumas partes, em outras não. A parte de facilidade para quem está começando, eu acho que nem tanto, né? É lógico que conforme o tempo passa, mais coisas tem no jogo, né? Então, quando eu comecei, não tinham emblemas ainda. Quando lançaram emblemas, era muito difícil conseguir emblema, né? Vinha bem pouquinho, era 1, 2 emblemas que você ganhava ali no dia e estava feliz da vida, né? O VIP não vinha emblema, então era muito difícil conseguir emblema. Depois foi melhorando, e isso ocorre, né? Então... quem começa agora tem muito mais herói para convocar, isso é fato, é uma facilidade, mas os caras estão atrasados, né? Então imagine que quando eu convocava não tinha evento nenhum, então eu convocava atrás de herói de mês, e hoje em dia você convoca, você consegue heróis muito melhores do que herói de mês. E sobre o que você falou de convocar, parar de convocar atrás dos heróis, eu concordo plenamente, porque muito herói novo, então se você ficar convocando atrás de todo herói bom, a gente vai à falência, né? Então o que eu sempre digo é: foca em um evento no máximo ali, gaste bem pouquinho, gaste o quanto você puder, mas foca em um evento, veio o herói, veio, não veio, segue o baile, deixa pro próximo mês, mas a gente tem que saber lidar com o que a gente tem, né? Emblemar os heróis que a gente tem, quebrar os heróis que a gente tem, que se a gente jogar certinho, feio a gente não faz, né? Então tem que jogar certinho com os heróis que a gente tem e sucesso sempre. O próximo que mandou aqui foi o Matheus Souza. Ele agradeceu pelas dicas. No vídeo passado ele tinha perguntado se ele convocava agora no Halloween ou então no Natal. Eu falei para ele dar uma esperada e ele mandou aqui falando que ele vai convocar no Halloween mesmo, só que em novembro, né? E foi muito esperta a decisão dele, né? Foi muito sábia, porque a gente sabe que agora vai ter aquele contador de convocação. Então, para quem já usou as fichas, não vai contar, mas no caso dele que ele guardou, quando aparecer esse contador, ele vai poder usar aí para chegar nos 100 heróis e fazer a troca que ele quiser, né? Então ele está dizendo que ele vai convocar em novembro porque ele não quer herói azul. Então em dezembro tem 2 heróis azuis no Natal, né? Que é o Peng e o Krampus, e também o herói do mês vai ser azul. E ele está falando que os heróis amarelos dele não são tão bons, que se ele conseguir agora no Halloween a Matilda, para ele vai ajudar. E o que eu queria comentar rapidinho aqui com vocês sobre a Matilda é que na avaliação inicial dela eu não achei tão boa, mas por exemplo, eu tenho um time que encaixaria muito bem com a Matilda, né? Aqui nessa parte aqui do final dela, a gente vê que o alvo recebe 50% mais de dano de malhas de status por 3 turnos. Tem 50% de chance de reiniciar o temporizador de duração do mal de status com o menor turno restante. Então imagine aí que você tem algum herói que faça dano de fogo, algum herói que faça dano de água, algum herói que faça dano de areia, algum herói que faça dano de veneno, né? Então no meu caso eu poderia, por exemplo, montar uma equipe. Vamos botar aqui rapidinho, editar equipe. Eu poderia montar uma equipe aqui, por exemplo, com o 7, o Papyrus e o Escavador, né? Eu não tenho um herói que faça dano de água. Até, por exemplo, a Skad, né? Que faz um dano de gelo ali. E botar a Matilda aqui, né? Então,
todos esses heróis fazem malhas de status que dão dano por turno, então a Matilda iria ajudar bastante essa equipe, né? Ficaria uma equipe de ataque aí bem interessante. No caso, eu poderia botar aqui a Matilda e algum herói, outro herói amarelo, né? Para ter 3 amarelos, um roxo e um vermelho. Mas ela não é de todo ruim, não. Ela não é de todo ruim. Se você souber montar uma equipe boa para aproveitar essa parte, eu acho que fica show de bola. O próximo que mandou aqui foi o Gameplay Epic, né? O EPC. Ele mandou: e aí, Punisher, beleza? Tudo jóia? Vejo que você tem bons heróis, porém tem uma galera do YouTube BR que tem muitos recursos a mais, porque gastam bastante. Gostaria de perguntar qual a média de gasto você tem no game mensalmente. Se essa for uma pergunta muito pessoal, ignore e deixa pra lá. Deu risada aqui e salve pro seu canal e sucesso. Obrigado, Gameplay. Então, eu já falei isso muitas vezes, que eu tenho vontade de diminuir, né? Pra mim, o ideal, né, pelos meus, o quanto que eu recebo, o quanto que eu gasto, pra mim o ideal seria gastar no máximo R$200 por mês. 200 e pouquinho, né? Ficaria bom pra mim, não pesaria tanto. Mas não é isso que tem acontecido. Eu acho que esse ano a minha média tem ficado em 300 e pouquinho, 350. Teve mês que eu gastei mais de 400, teve mês que eu gastei um pouquinho menos. Eu acho que a minha média tem ficado em 350. Esse mês agora de outubro, hoje já é dia 22, e eu gastei menos de 200, né? Tá 190, eu acho, se não me engano. Então, e eu não pretendo gastar mais até o final do mês, né? Eu acho que não deve ter nenhuma promoção aí que vá me tentar muito. Talvez a quinta temporada, que começa agora já, dê vontade de comprar aquelas 5 fichas lá, né? Que é 27,90. Mas eu pretendo ficar isso, né? No máximo 250 aí nos meses, né? E realmente, tem gente que gasta muito mais, tem gente que consegue fazer X30 todo mês. Com esse meu planejamento de gastar 250 mais ou menos, no máximo dá para fazer 2, né? 2x10 no mês. Então não é tão fácil, mas quem pode, pode, quem não pode tem que se aguentar do jeito que tá mesmo, né? Mas a minha faixa de gasto hoje em dia está em 300 e pouco, mas eu vou tentar seriamente deixar em 200 e pouco. O Carlos Rodrigues, ele mandou aqui: boas, Punisher, mande um salve para a Aliança Reino do Dragão. Então salve aí, Reino do Dragão. O que você acha da Exera, heroína azul da 4ª temporada? Valeu e parabéns pelo trabalho. Eu não gosto da Exera. Pra mim, aí, dos heróis da 4ª temporada, ela e aquele outro verde, o Lugaid, né, uma coisa assim, são os piorzinhos, né? Você não consegue usar de jeito nenhum a Exera na defesa, porque meio que você perde um herói, né? O adversário pode te enfrentar, ele vê você com a Exera, ele pode te enfrentar de azul. Então ela é uma heroína não para defesa. Para ataque, algumas pessoas que eu conheço que tem a heroína não param. Então eu não posso dizer se ela se sai muito bem. Ela tem um dano legalzinho ali, se você escolher um adversário bom, ela pode ser legal. Mas no geral eu não gostei muito dela, não pelo fato de não poder usar na defesa, né? Porque tem muito herói que você não pode usar na defesa. Mas ela é uma heroína que só causa o dano, o malhas de status, né? Então você não tem um dano direto, isso aí atrapalha um pouquinho. Mas no geral eu não gostei muito dela não. O Daniel Cavalcante, ele mandou aqui: fala, Punisher, boa tarde. Tem o Junaid, Zabog e Ferran. Vale a pena quebrar o limite de algum deles? Além disso, você quebraria a Grace ou Oliana com traje? Bom jogo para nós e boa sorte nas convocações. Vamos lá. Respondendo primeiro aqui dos heróis 4 estrelas, eu acho que Junaid e Ferran são muito bons, eles são acima aí do Zabog. Então o Ferran você consegue até usar aí como um tanque, né, em guerras. Dependendo, se você for usar Central Vermelho, o Ferran serve. Então eu diria que você deve quebrar os dois. Se você tiver item para um só, e você não for usar o Ferran na defesa, assim, quebra primeiro o Junaid, né? O Junaid você consegue usar em ataque mais facilmente do que o Ferran. Então quebraria primeiro o Junaid, mas se você pretende usar em defesa, por exemplo, central, pode quebrar o Ferran sem medo. O Zabog é um herói quebrável, mas fica abaixo desses outros dois. Sobre os heróis 5 estrelas aqui, Eliana com traje ou Grace, hoje em dia não tem muitos heróis que fazem o provocar, mas tem alguns. Então a Grace se sai muito bem, né? Ela aumenta aí o tanto de dano que você vai conseguir infligir nos adversários. Então eu acho que por ser uma heroína do mês mais nova, acho que ela tem status melhores um pouquinho do que a Eliana com traje, eu quebraria primeiro a Grace, né? Se você consegue usar ela nas equipes aí, ela é uma boa heroína. Então eu quebraria primeiro a Grace. O Rafael Gomed, ele mandou aqui: Scoratec,
emblemar pela defesa ou ataque? Então o Skoratek é um herói aí da quinta temporada, amarelo, eu ainda não ganhei, mas quando eu ganhar, eu pretendo emblemar ele para ataque, né? É um herói aí que faz um demônio, que dá um belo dano por turno não, né? Ele dá um belo dano quando ele explode. Então é um herói que eu tenho vontade de ter, upar e usar em alguns ataques aí. E se eu ganhar, eu vou emblemar ele para ataque. O Paulo Bene mandou aqui. Fala Punisher, parabéns pelo seu trabalho, muito bom. Me tira uma dúvida. Eu tenho o Hypnos e o Zhuge Liang, porém só tenho emblema para um. São da mesma classe. Qual dos dois eu dou prioridade em subir primeiro? Observação, é só para compor a equipe para guerras e torneios. Então, como o Paulo disse aqui, nenhum dos dois é para defesa, isso é importante saber. Porque, por exemplo, o Hypnos é um herói de carga, que minha questão pessoal, eu não gosto muito, né, de heróis de carga para defesa. É uma exceção ou outra, né, Milena se sai muito bem, mas é uma exceção ou outra que eu gosto bastante para defesa. Como no caso de você que está falando aqui não é para defesa, eu iria primeiro no Hypnos. É um herói que para ataque você consegue ter bastante versatilidade aí, né? Você consegue usar o X1 se você precisar, você consegue usar o X2 ali. O X2 precisa de menos pedra do que o Zhuge Liang para o Zhuge Liang ativar. O Zhuge Liang é muito bom para guerra de mana, né? Você consegue fazer o demônio no adversário, você consegue fazer um minion para você que é bom, mas eu diria que ele é mais restrito para esse tipo de guerra, né? Guerra de mana. Você consegue utilizar ele nas outras guerras, mas vai precisar estar emblemado. Então, eu iria primeiro no Hypnos e depois no Zhuge Liang. O Marcos mandou aqui, boas Lucas, tá difícil acompanhar o ritmo com esse monte de heróis novos sem gastar. Já teve uma pergunta parecida, né, um comentário parecido hoje, e mesmo você, né, o Marcos, para quem não sabe, aqui é o Churado da Aliança, ele gasta um pouquinho mais aí do que eu, e mesmo assim é difícil acompanhar, é difícil. Tem conta que é sortuda, que gasta bem e consegue os heróis. Tem conta que gasta bem e não é sortuda e não consegue quase nada, né? Então o caso aqui do Churato, ele gasta bastante aí às vezes, não consegue nada. Então eu sempre tento tranquilizar ele, falar que o plantel dele já tá bom, tem que upar o que tem, upar tropa. Upar tropa é um negócio muito importante. Depois de um tempo, já quando você já tiver os heróis, vocês vão ver que ter mais de uma tropa, né? Ter 2, 3 tropas boas, faz bastante diferença em ataque, né? Então foquem aí em outras coisas e não ficar maluco querendo herói, porque senão vai todo mundo à falência, né? Para conseguir todos os heróis aqui tem que ter uma conta aí milionária ou ganhar na Mega, você consegue, mas tirando isso é bem complicado. O Jadir Bittencourt, ele mandou aqui, opa Lucas, beleza? Ganhei a Topázio, estou upando para colocar na defesa, no lugar da Devana, é o certo ou devo deixar a Devana? É parecido com o caso que eu acabei de comentar, né, que a Topázio é uma heroína aí de carga, então para defesa eu não gosto tanto, mas a Topázio é uma ótima heroína, então com certeza você tem que upar. Se você está upando ela, né, se você já está upando ela, continua, não sei se você já terminou, né, porque a pergunta faz 6 dias, mas continua upando, termina de upar. Com relação à defesa, eu acho que a Devana também não é tão boa para defesa, você pode fazer testes, né? Botar a Topázio, ver se segura alguma coisa numa guerra, na outra guerra você bota a Devana, mas para ataque com certeza você tem que ter, né? Então fique tranquilo, pode upar, você vai conseguir usar em muitos momentos, então é uma baita carta, é uma baita heroína. O Gilberto Costa, ele mandou aqui, como você emblemou o Cillian? O Cillian, para quem não sabe, é o herói matador, né, do evento dos matadores. E cadê ele? Ele está aqui. Eu emblemei ele para ataque, né? Então aqui está ataque, aqui defesa, aqui está ataque, aqui ataque. Aqui é só o primeiro que eu acho que eu fiz errado, né? Era para ser esquerda, né? Defesa e ataque. Geralmente, na grande maioria das vezes, defesa é melhor do que vida, né? Então, se você vai emblemar um herói para ataque, sempre escolha ataque e defesa. Aqui eu devo ter errado mesmo. Aqui seria defesa e ataque, né, na esquerda. Depois aqui, como eu queria ataque, eu botei esquerda mesmo, tá certo? Daí, né, vida e ataque. Mas basicamente é isso, né? Tirando o primeiro ali, eu acho que o restante tá certo. Sempre para ataque. O meu não tá ainda no emblema 20, mas se você quiser botar no 20, você pode também, porque o último aqui é ataque, né? Você ganha 4%. Então ele é um bom herói, você consegue utilizar ele facilmente aí em vários tipos de torneio, em guerra você consegue utilizar, guerra de mana rápida você consegue utilizar facilmente, então é um bom herói. O próximo que mandou aqui foi o Luciano Max, né? Eu acho que ele tá com essa conta aqui,
Ele teve alguns problemas com conta, acabou trocando, mas deve ser esse, membro do canal. Então ele mandou aqui: grande Lucas, como andam as coisas? Aqui tá tudo certo, graças a Deus, espero que aí também esteja tudo bem. Ele falou: show, irmão, direto vejo Audácia no top 100, mande um salve pra nós. Então salve aí pra Rebelados, pra quem não conhece aqui, uma aliança gigantíssima, né? Tem ótimos jogadores, esse Arthur aqui joga muito. O líder é o Jorge Henrique, que joga muito também. Então é uma grande aliança. Eles também estão com 29. A gente estava ficando direto aí no top 100, mas a gente também está com 29 membros, né? Então recentemente vai ser difícil achar a aliança no top 100. Mas a gente tem indo bem em guerra, né? Então derrubando sempre o Titã rapidinho aí. A gente aparece no top 100, mas precisa voltar aí para os 30 membros. Então quem estiver assistindo, tiver interesse em entrar aqui na Audácia ou na Rebelados. César Libraz mandou aqui: salve Lucas, beleza? Tudo jóia? Voltei para o jogo e acabei de ganhar o Kai. Minha equipe mono verde é formada por Heimdall, Arco, Hansel, Liana e Elkanen. Acha que compensa para o Kai trocar pelo Elkanen ou por outro? Tem alguma dica para gastar pouco e subir rápido minhas equipes? Para quem não sabe, o Kai foi o herói recentemente lançado, né, no evento, acho que de semana passada. É uma baita carta, né, um baita herói. Num mono, eu acho que o Hansel, apesar de ser 4 estrelas, é muito útil, né, é um herói rápido que você consegue travar um adversário. Então sim, eu trocaria, né, o Elkanen, né? O Elkanen bate em 3 ali, mas não bate muito forte, então é um herói que dá para ser trocado, né? A Liana é boa para finalizar, e o Heimdall é aquela vida acima do máximo, o Arco que dá os minions monstros, né? Então eu faria isso que você falou. Sobre o par rápido do herói, não tem muito o que fazer, né? Você tem que sempre estar o CT trabalhando, então CT2 ou CT11, jogar bastante atrás de heróis, que vem um pouquinho de herói nas fases, né? Então nunca deixar a vida cheia, sempre gastar suas vidas aí. Mas não tem muita dica, não tem muita dica. O que eu posso te dizer é, se você conseguir jogar muito durante a Atlântida ou durante algum outro evento, se você tiver bastante mochila, deixar 2 CT no CT2, né? Essa é a melhor dica que eu poderia dar. Tirando isso, é demorado, realmente é demorado você conseguir upar os seus heróis. O Alan Botelho, ele mandou aqui: fala Punisher, beleza? Tudo bom. A galera com dúvidas excelentes e eu com vários itens de ascensão. Eu cansei de esperar por heróis. Qual seria melhor, Thorn de traje ou Íris? Só tenho emblemas para o Thorn. Valeria a pena quebrar, já que não tenho conseguido heróis bons? Abraços. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que depende muito, né, do nível da pessoa, quantos heróis ela já tem. Então, no caso, por exemplo, para quem tem já 50 heróis de 5 estrelas full, né, você já tem 50 heróis de 5 estrelas no máximo. Se você está em dúvida entre Thorn de traje e Íris, e não tem emblema para Íris, eu diria que não vale a pena você upar nenhum dos dois, né? Você segura aí, porque quando você tiver emblema, você escolhe algum outro, mesmo você tendo bastante itens de ascensão, não vale a pena, né? Você já tem bastante herói, você já tem um banco de reserva bons, então não é necessário. Se o seu caso for de ter um pouquinho menos de heróis, você precisa para usar em guerra, eu acho super válido você usar aí no Thorn. Você tem bastante itens de ascensão, então é sempre bom a gente ter herói. E como eu sempre digo também, herói bom é o herói que a gente tem, né? A gente tem que saber usar o que a gente tem. Então o Thorn é um herói médio, se você tiver uma tropinha ali, você já consegue ativar ele com 9 pedras. Com traje ele é um baita sniper, sem traje ele bate em 3, então tem que saber usar. Tem hora que você vai usar com traje, tem hora que você vai usar sem traje. E sobre quebrar o herói, se você já tiver mais de 10 itens de ascensão, e itens de ascensão não, se você já tiver mais de 10 éteres de 5 estrelas, e você está gostando do seu Thorn, eu acho que vale super a pena, né? Você tem que primeiro upar ele, emblemar, ver se você gosta, ver se ele está batendo legal ali. Se você quiser que ele fique mais forte, você quebra, senão você pode segurar, né? Porque, como a gente sabe, éter é uma coisa que não dá para você recuperar, e às vezes pode fazer falta, né? Você pode dar uma sorte aí de convocar 2, 3 heróis no Natal, pegar Krampus, pegar Peng, então a gente nunca sabe. Mas eu diria que sim, né? Se você gostou do herói, se você tem mais de 10 éteres, você pode quebrar sem problema nenhum. O Reginaldo Luiz, ele mandou aqui: salve The Punisher. Depois da atualização, notei que o jogo está mais difícil. Porém, notei também que quando a gente não tem muito herói para upar na galeria, melhora as convocações. Acho que é bom a gente usar logo os heróis que não nos interessam como comida antes das convocações. Fala, Reginaldo. Então, eu já tive a impressão assim também, uma época aí,
eu ficava pensativo aí quando eu ganhava um herói novo que não me agradasse tanto. Eu falava, poxa, o jogo me deu o herói e eu vou ficar segurando ele aqui, né? Eu tenho que upar logo. Então já aconteceu de eu upar que eu não queria porque eu achava que o jogo não puder, se eu não upasse o jogo não iria me dar outro herói. Mas com relação a você dar de comida, né? Hoje em dia, heróis 5 estrelas não se deve dar de comida porque tem a troca de almas. Heróis 4 e 3 estrelas você pode dar de comida porque ocupa espaço e às vezes atrapalha, né? Mas 5 estrelas, por favor, né? Não dê de comida. Mas eu acho que é só impressão. Com relação à atualização que você falou, normalmente quando tem alguma atualização o pessoal sempre fala, a guerra ficou mais difícil e tal. Mas também é outro negócio que eu acho que é mais questão de uma guerra ali você dá um certo azar, você fala, pô, foi atualização, mas na guerra seguinte volta ao normal. Então, se fosse toda vez que tivesse atualização o jogo ficasse mais difícil, a gente não acertava mais nenhum ataque na guerra, né? Então é mais questão de impressão isso daí, tanto a parte de você dar um herói de comida ou não, quanto a parte de ficar mais difícil os tabuleiros. A Lúcia Helena dos Santos, ela mandou aqui, oi Punisher, no evento dos amarelos, ganhei o Penholite e o Coelho Branco. Já estou upando a Gárgula. Vale a pena upar o Coelho? Bom, você está fazendo certinho, né? Esses dois aí são muito bons. Infelizmente, né, nesse evento de amarelo que teve, não tinha traje, então o seu Coelho Branco não tem traje, mas mesmo assim é um baita herói. É difícil você ter herói amarelo que baixe defesa, então o Coelho Branco é um desses heróis aí. Tem Vivica Traje, né? Tem alguns outros heróis que fazem isso, mas o Coelho Branco deve sim ser upado. O Penholite é melhor, então você está fazendo a ordem certa, o Penholite primeiro, mas sim, né? O Coelho Branco deve ser upado na sequência. O JRP Costa, ele mandou aqui falando sobre um negócio que eu falei no vídeo passado. No vídeo passado eu não tinha certeza, né? Se as 100 convocações ia ser durante um evento só ou se iria ser durante todos os eventos. Eles mandaram uma atualização falando sobre isso, né? Falando um pouquinho melhor. E ele mandou aqui, a oferta do de 5 estrelas é por cada 100 convocações na soma de todos os portais que não sejam o diário, moeda prata, e nem também, né, ele não falou aqui, mas também não pode ser o de tropa, né, é óbvio. Então, se sair no meio um 5, um herói de 5, ele não conta para o 100. Então, imagine que você convocou 100 vezes, veio 3 heróis de 5 estrelas, então na sua contagem lá vai ter 97, né, não vai estar 100. Mas quando você conseguir completar 100 convocações, você vai poder escolher um herói. E eu acho que vai aparecer esse botão aí de contagem, de convocação, na segunda-feira. Então se você tem uma convocação para fazer, se você quer fazer um X10, espera, né? Acho que não adianta fazer agora, é melhor você esperar pelo menos aparecer esse botão aí nessa contagem de convocação. O Antônio Nogueira, ele mandou aqui, salve, Titã 14, qual o máximo de pontos? E se matar vários seguidos, os titãs raros aparece em intervalo de quantos dias? Espólios ainda compensa para itens gastos? Ou ser 12 ou 13 estrelas vai dar os mesmos espólios? Todo mundo se queixa dos espólios de Titã 14, valeu. Bom, vamos lá. Eu não tenho uma base, né? Eu não tenho salvo aqui de quantos em quantos titãs aparece um titã raro. Às vezes aparece um pouquinho mais rápido, às vezes aparece um pouquinho mais demorado. Eu não vou ter essa base. Eu dizia para você que a cada uns 10 dias, um pouquinho mais do que 10 dias. Às vezes já apareceu com menos de 10 dias, quando a gente fazia o catálogo, né, dos titãs, chegou a aparecer com menos de 10 dias, mas eu diria que hoje em dia está um pouquinho mais de 10 dias. Sobre valer a pena você gastar item ou não, eu acho isso muito pessoal, porque tem gente que tem muita dificuldade para conseguir item, então você se mata ali, gasta os itens que você acabou de conseguir, você termina, mata o titã e não vem nada, então é frustrante, eu entendo totalmente isso. Eu cheguei num ponto do jogo que eu consigo fazer um pouquinho mais de itens, então eu gasto, eu não tenho problema nenhum em gastar os itens ali no titã, e eu sei que possivelmente não vai vir nada. Agora, se você tem dificuldade, se a sua aliança tem dificuldade, eu diria que manter titã 12 já está ótimo. Já está ótimo porque às vezes a gente força muito, a gente fica naquela expectativa de conseguir itens bons e não consegue. Então, o certo nessa parte de titã é manter um titã que não ferre, né? Acho que a palavra certa é essa, não prejudique, né? Não prejudique nem você e nem seus aliados. É claro que ninguém pode fazer todos os ataques sem usar item nenhum, né? Aí ninguém derruba a titã.
deve ser usado sim itens, mas nada que vai te prejudicar, né? Nada que vai prejudicar o seu jogo em guerra, né? Às vezes você gasta tanto item que você não consegue fazer mais nada, você não consegue fazer um retreino, você não consegue fazer CT porque você não tem ali alimento, não tem pedra, não tem nada. Então, sempre focar ali, atacar bonitinho, atacar certinho, usar um pouquinho de item, um ataque que esteja bom, você usa um pouquinho mais de item, um ataque que tá ruim, você deixa de lado, né? Você não gasta tanto item assim, porque se o ataque tá ruim, provavelmente já não vai dar muito dano, então não vale a pena gastar item nele. O Gilberto Costa, ele mandou aqui, o que acha do Viscaro, de 0 a 10, e se vale emblemar? Difícil dar nota de 0 a 10, né? É um herói que eu ganhei, mas eu acho que eu dei ele na troca de almas porque ele não tá aqui no meu plantel. É um herói que dá para usar de central, então se a sua aliança tem central roxo, tem alguns na minha aliança que usam ele de central. Na guerra de mana rápida, por exemplo, dá para usar ele de central. Eu diria que ele é um herói nota 6, nota 6, nota 7, né? Não é dos melhores, mas está longe de ser ruim. É um herói justo aí, né? Um herói de mês, então nota 6, nota 6,5. O Vinícius Azevedo, ele mandou aqui, salve Lucas, tudo bem? Tudo jóia. Gostaria primeiramente de agradecer, pois eu estava quase desistindo do jogo, mas após acompanhar seus vídeos, estou melhorando aos poucos, o que motivou a continuar jogando. Não sei se você deve me agradecer, né? Às vezes era bom parar. Esse jogo é muito mercenário. Mas vamos lá, tirando a brincadeira, vamos continuar aqui. Agora a pergunta. No último mês ganhei alguns heróis 4 estrelas de CT e de convocações. São eles, heróis vermelhos, Cullen, o Mac, a Smule traje, né? Tá falando do Sun traje, Pressaudaz, Kelila. Azuis, Green traje, o Jot, o Triton, Sônia. E o roxos, Cipriano, Boomer e Gulf. Dos heróis citados, possui apenas o suficiente para upar um de cada cor. Então, qual seria a sua dica e quais não valem a pena? Obrigado. Bom, boa pergunta, né? Você deu bastante opção aqui. Para herói vermelho, o seu Pressaudaz nem sua Kelila tem traje, né? Pelo jeito não, só a Sun, o Sun, né? Eu sempre falo a Sun, o pessoal reclama, mas é o Sun. Então, o Pressaudaz é um herói que eu gosto muito, né? Esses heróis de cura ali, médios, são heróis que eu gosto. Então, provavelmente, mesmo sem traje, eu iria aqui no Pressaudaz. O Mac é um herói legal, que faz ali o contra-ataque. O Sun erra muito, então, mesmo com traje, você vai conseguir usar ele em torneios de mana rápida e tal. Mas eu iria de Pressaudaz. Se você não tiver nenhum Pressaudaz, eu iria de Pressaudaz. No azul, Green com traje, Jot, todos são legaisinhos. Eu iria... O Jot ajuda bastante em Titã. Então eu não sei como está a sua relação aí em Titã. Mas o Green, por ter traje, eu iria no Green primeiro. Já nos roxos, e sobre os outros azuis, né? O Jot vale a pena upar, o Triton acho que vale a pena, a Sônia também vale, quando você tem o traje você consegue tanto limpar buff quanto limpar malhas de status, então os dois são legais. No roxo, eu acho que foi a pior opçãozinha aí, que é o Cipriano, o Boomer e o Engolf. O Boomer eu acho que não vale, um herói que não vale. O Cipriano contra-ataque é sempre bom você ter um contra-ataque, então pode ser que seja ele aí a sua opção. Bom, eu fiz um corte para ver aqui como que tá o Engolf, né? Porque esses heróis às vezes recebem melhorias e a gente acaba não notando, né? Então deixa eu dar uma lida aqui, né? Ele causa 280% de dano ao alvo e inimigos próximos, então é um dano bom. Reduz a duração de reforços ao alvo dos inimigos próximos em um turno. O alvo e os inimigos próximos recebem veneno corrosivo por 4 turnos. Veneno corrosivo causa 50 de dano, de veneno e diminuição de geração de mana do alvo em 9%. Bom, é um herói que, lendo aqui, é muito bom em torneios de mana rápida, né? Torneio de mana rápida, ele bater 280 é show de bola. Diminui os reforços, meio que tanto faz, né? Depende do inimigo, se ele tem reforço ou não. E o dano corrosivo aqui do veneno corrosivo é muito bom, né? Principalmente a parte de geração de mana. Então, é um herói legal, mas pra gente que tá começando, pra gente que não tem tanto herói assim, heróis lentos são um pouquinho complicados. O Cipriano é médio, né? O Boomer é médio também. Então, a sua opção de roxo não tá muito boa. Se você quiser esperar ter alguma outra opção enquanto você upa primeiro o herói vermelho e o azul,
eu acho que seria a melhor opção. Você primeiro focar no vermelho e azul, aí depois você escolhe, né? Se você vai querer o engolfe para bater, eu acho que eu iria no engolfe mesmo, né? O Cipriano você não tem traje, então eu iria no engolfe primeiro. O Daniel Rodrigues, ele mandou aqui, boa noite Lucas, beleza? Tudo bom? Tudo jóia. Acompanho você há um pouco mais de 2 anos e meio e aprendi com você a atacar com time mono. Vejo que de um tempo para cá você tem atacado apenas com equipes mistas. Eu tenho muita dificuldade em atacar com equipes mistas. Talvez seja porque não tenho um deck de herói tão vasto. Gostaria de saber se você pode dar dicas de como atacar melhor com equipes mistas. Parabéns pelo seu trabalho, continue assim e mande um salve para a Ali Classe A Team. Um abraço. Então salve aí para sua aliança, Classe A Team. Realmente foi muito sofrido para mim, né? Eu demorei bastante, quem conhece o canal sabe. Sempre fui mono, o pessoal falando, vai 3-2, vai 3-2. Mas meus times monos estavam bem encaixados e com isso, né, demorei bastante para trocar. O que eu sempre digo, depois que eu mudei, né, principalmente, aí 3-2 realmente é um pouquinho mais fácil, faz você pensar um pouquinho mais, né, tanto na hora de montar o time quanto na hora de mexer o tabuleiro, porque mono é aquela coisa, né, você quer aquela cor, então você corre atrás daquela cor, você não tem que pensar tanto. No 3-2 você tem que pensar um pouquinho mais. Eu acho interessante um 3-2 quando você já consegue, com 3 heróis, matar pelo menos 3 adversários. Então você tem que ter 3 heróis que você... pode ser com ajuda de pedra, né? Então imagine que o central é roxo e você vai com 3 amarelos. Quando você ativar esses 3 amarelos, provavelmente o central roxo já vai estar ou morto ou quase morto por causa das pedras. Mas quando esses 3 ativar, você tem que matar pelo menos tanto o central quanto mais 2 heróis, né? Então você tem que ter time suficientemente bom para matar 3 heróis adversários com 3 heróis. E como você faz isso, né? Você tem que ter herói que bate em 3 ou que bate em todo mundo. Você tem que ter herói que reduz a defesa. Então sempre montar time assim, né? Que você ativando você consiga prejudicar muito o adversário, ou matar 3, ou perto disso. E os outros 2 heróis, né? Tem gente que ataca 3-1-1, tem gente que ataca 3-2. Esses outros 2 heróis, o 2, né? Quando tem 2 heróis só, a força das pedras é menor. Então nesse caso, um desses 2 geralmente é cura, né? Então ou é uma cura, ou é um herói que faz provocar. Então são 2 heróis mais para ajudar esses outros 3. Então são 2 heróis que vão manter esses 3 vivos. Então geralmente é isso. Esse foi a minha concepção de montar 3-2, né? São 3 heróis para matar. Pode ter uma cura também, um Kiryu, por exemplo, com traje que reduz defesa, é um ótimo. Ele pode sim estar junto com os outros no 3, né? Mas esses 2 geralmente não vai ser para matar. Vai ser ou 2 suportes, ou um suporte muito bom e o outro ali um sniper para ajudar a matar rápido, né? Então um herói que ative com 7 pedras. Então, mas geralmente é isso, não é fácil, você tem que treinar em investida, você já tem que ter tropas boas, não só uma tropa ali, né? Tem que ter 2, 3 tropas boas, então é mais difícil. Mas quando você aprende, você vê que se torna mais divertido, né? O tabuleiro, você consegue... O mono, igual eu falei, né? Você vai com uma cor específica, se não der certo, perdeu, né? Se der certo, você ganhou. Mas o 3-2 você consegue trabalhar um pouquinho melhor o tabuleiro e você tem aí algumas batalhas mais emocionantes, né? O Gleiton da Rosa Vila Real, ele mandou aqui num vídeo meu aqui falando: tenho 2 Baltazares com trajes, o que posso fazer? Você está perguntando aqui no vídeo de herói 3 estrelas, eu acho que Baltazar não é um herói ruim. Existem outros heróis de 3 estrelas melhores, mas se você quiser emblemar um Baltazar seu com traje aí, você consegue emblemar e usar, né? É um herói rápido, sniper, então em torneios de 3 estrelas você consegue usar, nos eventos você consegue usar, não tem problema. Você não precisa ficar com os 2, você pode ficar com um só, mas é um bom herói, é um herói bem justo, aí, é um sniper de 3 estrelas. O Jimmy Carvalho, ele mandou uma pergunta aqui. Ele falou: boa noite, Manolo, mande um salve para Dark Soldiers e para o The Eider. Só para deixar bem claro aqui, o Jimmy é um grande amigo aqui meu do jogo, que eu fiz no último ano aí, né? Ele sempre zoa aqui os outros, né? Ele sempre dá umas zoadinhas básicas,
Mas ele nunca acerta o nome da aliança, né? Ele já mandou umas 2, 3 vezes o nome da aliança errado. Agora ele mandou Dark aqui errado também, né? Não tem esse C aí. Então eu não sei o que acontece, que o Jimmy nunca acerta o nome da própria aliança dele. E ele mandou aqui, pergunta, arroz por cima do feijão ou feijão por cima do... Então o Jimmy aí querendo fazer uma pergunta polêmica no vídeo de hoje. Eu vejo que... Eu acho que o certo, né? Realmente, ó, falar a verdade pra vocês. O jeito que eu como, eu boto feijão embaixo. Mas se você for parar pra pensar, o que muita gente fala tem lógica, né? Você bota o arroz por baixo, aí você bota o feijão por cima, aí o caldo do feijão espalha no arroz. Tem muita lógica, né? Mas no meu caso, desde criança, eu boto feijão por baixo, então feijão primeiro, depois o arroz. E no final eu misturo tudo, tudo para na barriga, então não importa a ordem, o que importa é se alimentar bem, né? Arroz, feijão, bota uma proteína aí, bota uma carne, uma saladinha. Então, feijão por baixo no meu caso, mas para quem usa o arroz por baixo, eu acho super certo também. Sem polêmica nessa pergunta aí. O Oliverte Soares Pinheiro, espero que eu tenha falado certo seu nome aí, Oliverte. Ele mandou aqui, vale a pena upar a Chapeuzinho Vermelho? Entre a Chapeuzinho e o Zagrog, qual o melhor para quebrar o limite? Bom, vamos lá. No começo do jogo, vou falar pra você que eu fiz uma convocação no evento da Chapeuzinho, fiz um X10 lá e vi a Chapeuzinho. A felicidade que eu fiquei, falei, nossa, mas é com Minion, alguém era muito bom. Nossa, foi um momento muito feliz, né? Eu lembro até que eu tava no serviço, eu lembro o momento que eu convoquei, fiquei muito feliz. Tanto que quando eu ganhei, eu tinha acabado de ganhar também o escavador, e eu upei primeiro a Chapeuzinho, né? Então isso foi um grande arrependimento. Eu percebi logo na sequência que o escavador era muito melhor que a Chapeuzinho, né? Eu diria que não vale. Sinceramente não vale upar a Chapeuzinho, né? Ela tem ali alguns momentos bons, né? Tentaram melhorar um pouquinho ela aí, né? O minion dela não deixa você perder mana, então em certos ataques aí contra a Freya, a Bera, pode ser legal. Mas às vezes você enfrenta a Bera não te deixa fazer minion, né? Então, complicado, eu não uparia a Chapeuzinho Vermelho. E entre ela e o Zagrog, né? O Zagrog é um herói que eu considero bom. Então, se você quer quebrar o limite de um herói, se você quer upar um herói, eu acho que provavelmente você já tem o Zagrog upado, né? O Zagrog sim é um herói que vale a pena você quebrar o limite. O Aleiro Lima, ele mandou aqui, olá Punisher, tudo bem? Gostaria de sua opinião sobre Selidana ou Ranitra para evoluir ao nível final. Desde já agradeço, forte abraço. Essa pergunta aqui eu confesso que quando eu li, eu fiquei em dúvida e até agora eu estou em dúvida, né? Você mandou essa pergunta ontem e a Ranitra é uma arena rápida, né? Ela é ótima em guerras de mana rápida também contra o Freak. Então você consegue desviar, dependendo do ataque que você enfrente adversários que batem em todo mundo, ela é muito útil também. Você tem uma arena rápida que atira com 8 pedras, dependendo da tropa 7 pedras, você consegue fazer a sua equipe desviar. A Selidana é a heroína atual, né? É o herói do mês, só que ela é lenta. Então, sinceramente, é difícil falar porque às vezes a sua aliança tem central amarelo, por exemplo, né? Se você tiver uma aliança com central amarelo, eu acho que a Selidana é muito boa, né? Você consegue usar de central amarelo. Se você não for usar, a resposta certa eu acho que é essa. Se você não for usar de central, upa primeiro a Ranitra. Se você puder emblemar, lógico, né? Sempre pensando em emblemar os heróis, upa primeiro a Ranitra. Agora, se você for usar de central, se a sua aliança está falando, ó, você vai usar central amarelo, você pode upar primeiro a Selidana, que eu acho que vai dar mais trabalho para os adversários, né? A Ranitra dá trabalho também de central aí, só que você pode matar ela só com pedra, né? Você não usa especial, ela morre, segue o jogo. A Selidana você não vai conseguir matar tão facilmente. O Jones Gomes, ele mandou aqui, atualmente vale a pena upar e emblemar a Esme? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. É uma arena que eu não tenho, mas se eu tivesse, com certeza eu uparia e emblemaria, né? Pelo menos questão de gosto aqui, de ler a carta, né? Ela destrói todos os demônios de todos os aliados, aumenta a vida de todos os aliados em 650, bastante. A vida aumentada pode ceder o máximo de PV. Se um aliado tinha demônios, fica imune a novos demônios por 4 turnos. Quando ela surgiu, né, eu achei muito boa porque tinham acabado de surgir outros heróis que faziam demônio. Se vocês forem pensar, não está tendo tanto herói assim que faz demônio, surgiram mais alguns, eu achei que iriam ter mais. Então,
é uma boa heroína, independente do adversário ter demônio ou não, ela curar 650 acima do máximo é show de bola. E ela é média, né? Então vale super a pena tanto você upar ela, emblemar, se você quiser quebrar também, né? Apesar que suporte assim, acho que talvez valha mais a pena quebrar se for para defesa, né? Ela para defesa não acho que vale. Mas sim, vale sim a pena você upar, porque mesmo que você não enfrente heróis com demônio, a cura que ela faz é bem legal. E encerrando o vídeo de hoje, o Alírio mandou mais uma pergunta aqui. Ele mandou: olá Punisher, tudo bom? Mostra qual caminho você seguiu para evoluir o Papyrus. Desde já agradeço, forte abraço. O Papyrus eu quebrei ele ontem, né? Veio ontem aí o Ether, né? E eu emblemei ele sempre em defesa, né? Então defesa e vida é um herói aí que realmente ataque não tem, né? Ele não tem especial ali para bater. Então sempre focar em defesa primeiro e depois vida. Esse aqui foi o caminho que eu segui, né? Quase tudo direita, aqui chega aqui embaixo vai uma esquerda e depois tudo direita. Então defesa e vida para o seu Papyrus, beleza? Hoje eu fiz um vídeo um pouco diferente, eu tentei fazer um pouquinho mais de corte para o vídeo ficar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais fluido. Espero que tenham gostado. Quem quiser mandar um salve ou mandar uma pergunta, deixa aqui no vídeo de hoje, que semana que vem eu respondo. Sobre amanhã, não teremos live, não ia ter live de qualquer maneira, porque eu iria estar trabalhando, só que eu não vou trabalhar porque eu vou ter uma viagem para fazer, eu tô com um tio que está muito doente, então eu vou visitar ele aí, então não vai ter live. E o vídeo de guerra, não sei se vai rolar também, porque eu nem sei se eu vou ter internet lá, né? Eu vou tentar atacar, na verdade, antes de viajar. Eu vou tentar atacar 4 horas da manhã. Então, se eu gravar 4 horas da manhã, eu upo para vocês aí segunda-feira, né? Eu vou voltar para cá segunda-feira. Então é isso, beleza? Bom final de semana para vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado por todas as perguntas aí. E um abraço e até a próxima.